Ok, Viriato, boa tarde mais uma vez. Nosso quadro, como eu falei na abertura do programa, vamos apresentar hoje o fotógrafo rondoniense, porto-velhense, Luiz Brito. Meu amigo Luiz, seja bem-vindo ao programa Viva Porto Velho, meu amigo. Obrigado. Obrigado pela acolhida, né? Luiz, nós já fizemos alguns trabalhos juntos, mas as pessoas precisam saber um pouco mais da sua vida. Luiz, você é natural de Porto Velho. Onde foi que o Luiz nasceu? Onde foi a infância do Luiz? Eu nasci no antigo bairro Santa Bárbara, né? E morei também no bairro do Triângulo, né? E depois fui pro Caiari, o bairro Caiari, onde até hoje me encontro. Agora, a paisagem de Porto Velho era outra, né? Nessa época, né? O bairro Santa Bárbara era outro, o Triângulo era outro, né? E a gente guarda uma imensa saudade desse tempo, né? Dessa antiga Porto Velho, né? Agora, Luiz, é importante também que o telespectador saiba que a sua família é pioneira. Sua mãe já está para completar 90 anos, sua mãe foi uma das primeiras professoras de Costa Marques, não é isso? Sua mãe é natural de onde? Olha, minha mãe nasceu no Rio Guaporé, numa localidade chamada Santa Fé. Ainda existe? Foi meu avô que fundou esse local, né? Ele veio do Nordeste e tal, e lá se estabeleceu com plantio de cana, essas coisas assim de subsistência, né? Ele que formou a família dele e eles migraram para Porto Velho, né? Então, é Santa Fé que é a origem da minha mãe, o nascimento dela lá no Guaporé mesmo, né? Foi uma das primeiras professoras de Costa Marques. Ela pertence àquela turma do Dom Rei, que ele ia buscar os alunos, Dom Xavier Rei, que ia buscar as pessoas para se formarem em professor e depois voltarem para lá, Dona Estela Casara, e muitas outras que na memória eu não lembro, né? Mas Dona Estela Casara, ela foi amiga da minha mãe, né? Olha, que legal. Foi amiga da minha mãe, né? Inclusive morava na mesma casa do meu avô, a professora Estela, é professora Estela Casara, né? Vivi uma parte da minha vida dentro da casa do meu avô, né? Luiz Brito estudou em Belém, né? Na mesma época, fomos contemporâneos. Luiz é formado em turismo, mas também fez um curso de documentação, não é isso? Cinema documentário na própria universidade, né? Aqui na Unir? Não, em Belém ainda. Em Belém, no Pará. E como surgiu, Luiz, a paixão pela fotografia? Olha, surgiu muito antes de eu começar esse que me deu embasamento técnico, né? E com esse embasamento técnico lá na faculdade, lá na universidade, eu deslanchei um pouco, sinto que eu deslanchei. Voltando para Porto Velho, eu encontro a possibilidade de realizar N trabalho na área do folclore, na área da cultura, da memória fotográfica, né? Então, esse sistema eu trabalho até hoje, né? Eu venho trabalhando, formando um arquivo, né? E coletando essas imagens, né? Quem sabe, para uma futura pesquisa das pessoas que vão vir no futuro, né? E vou deixando aí, né? Ou uma exposição daqui a 20 anos. Ou uma exposição, é verdade. Exato. Né? Como revelando Porto Velho, o que aconteceu, né? São fotografias que... Esse livro se tornou, assim, eu acho que um referencial, né? Na memória, assim, de Porto Velho, né? Que ali as pessoas encontram fotografias em preto e branco da antiga cidade de Porto Velho, né? Que se renova, né? Que se renova... A Porto Velho precisa se renovar. Em função de quê? Em função da sua localização geográfica, que se tornou uma questão econômica, né? E essa cidade está sempre se renovando, né? Mas precisamos preservar alguma coisa, né? O que não é possível preservar fisicamente, a fotografia está aí. Exatamente. Foi esse o trabalho que eu fiz, né? O Luiz está se referindo a este livro. Ricardo, dá um close aqui, Ricardo, pra gente. Este aqui é o livro Revelando Porto Velho, que o Luiz lançou em que ano, a primeira edição, Luiz? A primeira edição foi lançada no início dos anos 2000, né? 2005, por aí. Já se vão quase 10 anos, né, Luiz? E o interessante é que esse livro continua um livro atual, isso é que é bacana. É legal. Eu falo isso por quê? Porque que me deu a ideia de chegar até o Luiz aqui, eu já o conheço há muito tempo, fizemos alguns trabalhos juntos, fizemos um especial sobre a Madeira Mamoré, que o Luiz fez a direção de fotografia, nos acompanhou, todo o making-of, todas as fotografias, e eu estive há 2 semanas atrás em um colégio, né, e os alunos do ensino médio estavam fazendo uma feira de cultura, e entre as feiras tinha Porto Velho, o surgimento de Porto Velho, e esse livro aqui serviu de base para aqueles alunos, então é uma coisa atual. Então, como você falou, Porto Velho se renova, problema econômico, é uma metrópole hoje, mas nós temos como preservar o nosso saudosismo está aqui nessas fotos. Então, isso aqui é um livro que não deixa de ser atual, não é isso?
Como surgiu a ideia de escrever, de fazer esse livro? Esse livro, ele surgiu de uma ideia de colocar esse material, né, várias fotografias de Porto Velho, numa espécie de álbum, né? De álbum que fosse bem impresso, que chamasse a atenção das pessoas, com depoimento das pessoas, com texto fotográfico, com texto poético, né? E aí não tem fotografia só minha. Minhas tem algumas, mas tem o quê? O Armando Veiga, que foi um pioneiro da fotografia, Pedro Marques, O.F. Souza, do sanitarista Oswaldo Cruz, do grandioso Dana Merrill. Então eu procurei buscar, né? Pesquisei, por exemplo, fotografia do Armando Veiga, algumas eu fui encontrar no Rio de Janeiro e também em Curitiba, de pessoas que moraram lá e me doaram essas fotos, né? Então, Armando Veiga, essas pessoas que eu citei, são fotógrafos que deixaram um trabalho excelente. Quero lembrar também que eu não citei, o Pereirinha também foi outro. Foto Pereira. Então aí os trabalhos dele, né? Servindo de memória de uma cidade que se foi em função de sua, como eu já falei, de sua localização geográfica, que é econômica. E a cidade se renova e é assim que acontece em Porto Velho. Mas estamos aí para documentar também. Luiz, e atualmente, você continua com esse trabalho de fotografias, você exerce suas funções aqui na Secretaria de Cultura, antiga secretaria, né, que agora é a Superintendência. Qual a sua atividade hoje nesta área? Olha, a fotografia, ela já está inserida na minha vida, essa que é a verdade, né? Não tenho como deixá-la, não tenho como separar desta ação fotográfica, né? Então eu fotografo em técnica, né? A digital, fotografo em digital, não sou contra a digital, mas continuo com a prática do filme, do preto e branco, né? Porque do PB, tem um laboratório em PB, de vez em quando eu faço alguns projetos especiais. E eu e a Anísio já realizamos uma série de palestras, de produções especiais, né? Exposições. Isso é que dá prazer, né? A gente juntar, trabalhar com amigos, né? Que pensam como a gente, que trabalham por essa memória, que é fantástica de Porto Velho. A história de Porto Velho da Madeira Maior é muito emocionante. Se você mergulhar nela, você se emociona e acaba nunca mais largando. Eu acho que essa é a nossa situação, né, Anísio? É verdade. Tanto que nós estamos aqui utilizando como cenário aqui de fundo a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E o Luiz, como ele falou aqui, já fizemos muitos trabalhos juntos. Ano passado, no centenário, fizemos uma exposição de fotos, né? Selecionamos algumas fotos do Dana Merrill, também algumas do O.F. Souza. E continuamos alguns trabalhos também aqui para o próprio programa Viva Porto Velho, também para a Secretaria, também para os Correios, que fizemos alguns trabalhos ano passado. E eu quero dizer para vocês que é muito satisfatório trabalhar com o Luiz, porque ele é dedicado e ele faz muito bem. Ele sabe fazer muito bem esse lado dele. Luiz, eu quero aqui te agradecer muito. Foi um prazer estar com você, tá bom? Como sempre, é um prazer trabalhar com você. E eu queria aqui de público trazer você para que as pessoas conheçam um pouco mais do seu trabalho e fazer um agradecimento de público. Obrigado por tudo que você tem feito pelo nosso programa. Fique à vontade para suas despedidas. Olha, obrigado, Anísio, aí pela oportunidade dessa comunicação, né, de massa, né, que é seu programa, né? Obrigado. Eu quero dizer que eu assisto todo domingo, viu? Estou lá assistindo o seu programa, gosto muito, né? Porque é uma coisa que fala de nós. Lá está a nossa alma, o Viva Porto Velho, né? E dizer que nós estamos aí, agradecer ao público que conhece meu trabalho, estamos à disposição para conversar com qualquer pessoa que um dia me procure, né? Estamos à disposição de todos, né? Obrigado, Viva Porto Velho. Ok, este aqui é Revelando Porto Velho, livro do Luiz Brito de fotografias belíssimas. Você que não conhece, trate de conhecer, procure o seu, procure comprar o seu, tá bom? Eu sou Anísio Guaraíba para o programa Viva Porto Velho, uma tribuna Favela de Rondônia. Um abraço a todos e até o próximo domingo. Tchau. Gente de opinião.
gentedeopinião.com.br, o único site onde o desdobramento da notícia faz você entender melhor os acontecimentos. Além dos vários focos de jornalismo, Gente de Opinião também divulga o livre pensamento, na visão dos melhores colunistas e colaboradores. Opinião TV, energia e meio ambiente, Amazônia e outros assuntos fazem um site atualizado com tudo o que você precisa saber. O que você não viu na TV aberta, você vê no Gente de Opinião. Gente de Opinião, liberdade de expressão.